Informações do Cruzeiro nesta terça-feira, treinamento na Toca. Agora pela manhã, o Cruzeiro dando sequência na preparação para o duelo contra o Bahia. Venda de ingressos que segue, novidade, garoto passando a trabalhar com o profissional. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos. A gente falou do árbitro do jogo, que é o Flávio Rodrigues de Souza. Ele é de São Paulo e saiu também o VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. É o mesmo VAR, inclusive, que esteve no jogo do Cruzeiro contra o São Paulo. O jogo no Morumbi, o empate por 1-1, e o Gilberto Rodrigues Castro Júnior será o VAR novamente neste duelo entre Cruzeiro e Bahia, quinta-feira, às 9h30 da noite no Mineirão. É o jogo aí que vai fechar a quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro treina hoje, treina amanhã, amanhã fecha a preparação para o jogo de quinta-feira. A venda de ingressos segue, ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro não deve abrir mais nenhum setor. Vermelho superior fechado, laranja superior fechado, roxo superior fechado. Previsão de público, que foi registrada a previsão em ata de 29 mil torcedores. Vamos acompanhar então qual será este público aí, mas o mais importante, quem for cantar por ele e por mais um, para o Cruzeiro ter um bom resultado diante da equipe do Bahia. O Bahia que empatou os 3 jogos até aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, teve um empate em casa com o Corinthians, um empate fora de casa com o Santos e na última rodada o empate diante da equipe do Mirassol. O Bahia, adversário do Cruzeiro nesse jogo importante na quinta-feira. Hoje o treinamento terá o Cauã Prats, lateral esquerdo, sendo opção aí ao Kaique, né? O Kaique agora é o novo titular com a saída do Marlon e o Cauã Prats vai ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Ele que ainda não pôde contar com o Bolassi e não pôde contar com o Japa, jogadores que vêm fazendo trabalho na preparação física. E o Juan de Neno, informação que a gente trouxe ontem, cada vez mais perto de voltar a ser relacionado. O Juan de Neno já passou aí os últimos dias treinando com o grupo e a expectativa é de que muito em breve ele possa voltar a ser relacionado. A última partida de Juan de Neno foi em agosto. O Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ele esteve em São Paulo e ficou em São Paulo, na capital paulista, porque na noite dessa segunda-feira ele recebeu uma premiação dos supermercados BH. O BH subiu uma posição no ranking dos maiores do Brasil. Agora os supermercados BH na 4ª colocação entre os maiores do Brasil, ultrapassou a rede do Grupo Pão de Açúcar, subindo do 5º para o 4º lugar. O faturamento do BH em 2024 foi de 21 bilhões de reais. O Pedro Lourenço, então, que esteve em São Paulo para receber essa premiação, voltando nesta terça-feira e com certeza acompanhando a preparação do time para esse jogo importante diante do Bahia. Sequência do Cruzeiro agora: Bahia, quinta-feira no Mineirão. Domingo, Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Depois, na outra quinta, o Cruzeiro tem o duelo com o Palestino no Chile, em Coquimbo, no Chile. E depois, no outro final de semana, é o jogo com o Vasco no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Quinta-feira tem, hein? Quinta-feira o Cruzeirão em campo. O Cruzeiro nesse compromisso importante. Expectativa para ver a montagem do time. E o Gabigol, hein? Vai voltar pro time titular? O Leonardo Jardim, você falou que é fã do homem. Você falou que gosta do homem. Nós vamos descobrir se aquilo era conversa pra boi dormir, se foi só uma ocasião tirar o Gabigol, se o Gabriel Barbosa volta. E o Dudu também continua no banco. O Paulo Azeredo vai atualizar como é que tá a preparação. Tem treino hoje, já teve. Amanhã, último treino antes do jogo. Vai definir o time? Como é que fica o Cruzeiro? E quem é esse atacante aí, Paulo Azeredo, que pode ser novidade na disposição? Mais um pra passar o Gabigol pra trás? Não é possível, hein, Azeredo? Bom dia, amigo.
Tudo bem, Thiago? Um abraço pra você, bom dia. Quem tá ligado com a gente também aqui no Rádio Esportes desta terça-feira. Pois é, Thiago, o treinamento terminou agora há pouco. A gente pegava informação aqui com o pessoal do Cruzeiro. O treinamento começou às 10 da manhã. E aí o técnico Leonardo Jardim já pensando nesse time que pega o Bahia. É aquela coisa, né, Thiago? O Cruzeiro tem uma vitória no campeonato, vem de um empate com o São Paulo, tem uma derrota e precisa vencer para continuar pensando grande no campeonato, que é o que o cruzeirense mais almeja e o que quer também o Pedro Lourenço, que é o Cruzeiro brigando na cabeça, assim como os diretores, né, Alexandre Matos e os próprios jogadores do clube. Teve aquela mexida, aquela sacudida no jogo contra o São Paulo, muitas alterações na equipe, um time mais competitivo, pelo menos em campo, mais brigador e que criou, inclusive, oportunidades. Tanto que, né, acabou saindo atrás no marcador, mas mesmo assim conseguiu um empate com o gol do Caio Jorge. Aliás, o Caio Jorge tá com moral. Tá com moral junto ao treinador, não só pela titularidade no jogo contra o São Paulo, mas pelo que vem desempenhando nos treinamentos e também quando vem entrando nos jogos. E este daí eu diria que é quase que intocável na frente, Thiago, pensando no ataque. E justificando a nossa manchete de hoje, ele tem mais uma opção, que não será, com certeza, uma opção para começar o jogo de quinta, mas é uma boa opção para a sequência, não só de quinta-feira, mas do Campeonato Brasileiro, que é o Juan Dinenno, que mais uma vez ontem já havia treinado normalmente e na informação que obtivemos agora pela manhã participou também normalmente do treinamento com os demais companheiros e passa a ser então mais esta opção para o técnico Leonardo Jardim para o ataque do Cruzeiro. Em relação também a jogadores que ontem já trabalhavam, mas não integralmente ao grupo, o Japa, lembra do Japa, né, Thiago? Muito, eu crio muita expectativa, né? Eu me lembro do primeiro jogo que eu vi do Cruzeiro, no ano passado ainda, lá em Nova Lima, ele entrou muito bem, fez um grande jogo, mas sofre muito com lesões, né? Infelizmente tem sofrido, mas a expectativa é que o garoto agora possa dar seguimento à sua carreira e mostrar o futebol que ele já mostrou outrora no Cruzeiro e que foi muito bem também, sempre que foi acionado dentro de campo. Ele já fez um trabalho parcial com o restante do grupo, ainda não está totalmente integrado, então para quinta também fica de fora. E o Bolassi, que também é um atacante que agradou ao Leonardo Jardim, porque sempre que podia entrava nas partidas, ainda somente no treino físico de transição, então não deve ser opção. Uma novidade em relação ao treinamento de hoje, que treinou normalmente com os demais companheiros do profissional, Thiago, é o Cauã Prats, é um garoto inclusive que passou pela seleção sub-17, lateral esquerdo, e com a saída do Marlon, pode ser que passe a figurar mais, quem sabe, como opção no banco de reservas, o garoto Cauã Prats, lateral esquerdo, repito, muito habilidoso, tem facilidade para chegar à frente. Agora, a grande dúvida, que você até ressaltou aí, é em relação a essa formação do ataque. Falei do Caio Jorge. O Wilton Batista tá fazendo uma pergunta curiosa, antes de você entrar na formação, se o Gabigol vai jogar ou não, pra gente trazer os comentaristas pro debate. Sinal eletrônico marcando meio-dia. O Nath Fiuzi e Edu, a pergunta do Wilton. O Dinenno é melhor que o Lautaro? Qual a importância de se ter o Dinenno de volta? Eu já digo pra você, Nath, o Dinenno em forma, pra mim é mais técnico que o Lautaro, pra mim tem uma função tática mais importante que o Lautaro, que eu ainda não sei se ele descobriu, se é ponta, se é atacante, não consegui definir isso no Lautaro. Acho que o Dinenno pode ser uma referência melhor nesse elenco do que o Cruzeiro. Ou é exagero de minha parte, Nath? Não, concordo com você. Eu, se tivesse que escolher ali entre Dinenno e Lautaro para entrar num segundo tempo, eu optaria pelo Dinenno, ainda que eles tenham características distintas, né? Assim, você pensa, o Dinenno é um cara de dentro da área, um centroavante, talvez para um jogo aéreo mais forte. O Dinenno é um cara que cabeceia muito bem, é um finalizador, né? Um cara de decisão. Quando você pensa o Lautaro, pelo menos desde que ele chegou ao Cruzeiro, a maior parte das partidas, ele atuou mais aberto pelo lado do campo, como um cara mais de velocidade, né, de carregar um pouco mais a bola, ainda que com o Jardim ele até tenha atuado de uma maneira um pouco mais diferente, e é justamente nesse sentido que aí, se for para ter um atacante dentro da área, para mim aí não tem nem comparação ele com o Dinenno, e talvez ter o Dinenno até faça com que o Jardim abra um pouco mais o seu leque de opções e pare de insistir um pouco com o Lautaro, que eu até acho que merecia ter suas oportunidades. Eu só acho que tem havido um exagero de oportunidades ao Lautaro, né? Nesse último jogo, ele preferiu o Lautaro ao próprio Gabigol, inclusive, que pra mim é muito melhor
e seria uma opção melhor para a partida. Mas, de toda forma, o retorno do Dineno é muito importante, porque além dele ter características muito interessantes, ele é um cara muito identificado com o Cruzeiro, apesar de estar há pouco tempo no clube e ter atuado pouco, né? E é um cara muito raçudo também, um cara que briga muito dentro da área, que não tem muita bola perdida para ele. E eu acho que essa característica também pode agradar muito ao técnico Leonardo Jardim, viu, Thiago? Dineno fica mais útil ao elenco do que o próprio Lautaro, ou é uma comparação infundada, Edu? Não, são atacantes. O Dineno é centroavante, o Lautaro faz a função de centroavante, mas joga pelo lado também. Acho que são características bem diferentes um do outro, mas não é nenhum exagero fazer algum tipo de comparação. Eu só acho que pelo estilo de jogo do Cruzeiro, do Leonardo Jardim, dificilmente o Dineno vai começar um jogo. É um jogador que tem mais característica para terminar jogos nesse Cruzeiro do Leonardo Jardim. Como assim terminar jogos? Um jogo que o Cruzeiro estiver fazendo uma pressão para cima do adversário, aquele abafa, precisando de homem de área, aí entra a característica do Dineno. Mas pelo que eu tenho visto do Cruzeiro do Leonardo Jardim, principalmente nesse início de trabalho de Brasileiro, o Cruzeiro, ele em posse de bola, ele só tem 2 equipes atrás dele no Campeonato Brasileiro. Todos os outros têm mais posse que o Cruzeiro. Então o Cruzeiro é um time de transição até aqui. Tem, em média, menos de 40% de posse de bola. E quando você é um time de contra-ataque, de transição, não justifica muito você ter um homem de área. É melhor você ter jogadores rápidos para que você encaixe esse contra-ataque. Como, por exemplo, o Caio Jorge, o Wanderson, o próprio Dudu. Então são jogadores que se encaixam melhor nessa característica, que foi algo que o Leonardo Jardim explicou, inclusive, para justificar uma ausência do Gabriel Barbosa no jogo do Morumbi contra o São Paulo. Então, é bom a gente esperar um pouquinho mais para acompanhar esse Cruzeiro do Leonardo Jardim, e por isso, tudo que eu acabei de dizer, Thiago, eu não duvido dele repetir uma escalação. Nós termos nesse meio de semana de novo um Cruzeiro sem Gabriel Barbosa, porque o Bahia é um time que também gosta de ter a bola, apesar de não fazer tanta questão como outras equipes, mas a tendência é que o Bahia tenha mais posse e o Cruzeiro faça um jogo desse de recuperar e tentar sair em velocidade, mesmo jogando no Mineirão. Chegando com as informações do Cruzeiro, tá na cara que o torcedor tá muito mais confiante pelo que o time apresentou diante do São Paulo. Correu, né? E teve até chance. O nosso Panzi tá aí, que é o nosso comentarista, teve chance de buscar essa virada, esse resultado positivo, jogando na capital paulista, em uma partida que é um clássico do futebol brasileiro, diga-se de passagem. O Cruzeiro que teve uma formação diferente, teve o Fagner como titular, o Vidalba na zaga, já que o Jonathan Jesus cumpriu suspensão, teve Lucas Homero com Lucas Silva e Christian, teve o Matheus Pereira atuando de uma maneira também diferente, teve Wanderson e Caio Jorge, Dudu e Gabigol no banco de reservas. Foram as mudanças do técnico Leonardo Jardim, que reconheceu um time muito mais combativo, e isso não pode faltar. Esse é o ingrediente que não pode faltar no jogo do Cruzeiro com o técnico Leonardo Jardim. Tá na cara. Se não correr, se não corresponder, não vai jogar, não vai entrar na equipe do Cruzeiro. Isso tá bem nítido nas palavras do treinador, inclusive na entrevista coletiva que registramos aqui na nossa jornada esportiva. E o Cruzeiro, com essa motivação, vai trabalhar nesta terça-feira, na parte da manhã. Quarta-feira à tarde, os jogadores ficam concentrados para o duelo contra o Bahia. Jogo que vai ser disputado quinta-feira, às 9h30 da noite, no Mineirão, no Gigante da Pampulha, Hugo Sérgio. Valeu, Panzieri. Ô, Panzi, o empate que dá uma motivação a mais, né? Mas tem aquela situação. O treinador do Cruzeiro deixou claro, quem não corresponder não joga. Eu acho que nesse jogo contra o São Paulo, o que menos importou pro torcedor foi o resultado, cara. Acho que o que mais chamou atenção foi o desempenho, a competitividade do time, como os caras se entregaram, como foi um Cruzeiro que brigou mais, um Cruzeiro mordendo mais, principalmente a saída de bola do adversário. Foi um Cruzeiro diferente. Pode ser postura, pode ser um choque depois daquele vexame contra o Muxucuna, e pode ser simplesmente a mudança que fez o Jardim de característica de alguns jogadores. Aliás, o Jardim, antes do jogo, surpreendeu a muitos, e depois do jogo, acho que ele foi bem na entrevista, apaziguando, não criando crise quando perguntado sobre ausências de Dudu, Gabriel Barbosa. E depois do jogo, ficou mais confortável pra gente falar sobre as mudanças dele, né? Que se surpreenderam antes da partida, deram certo. Eu acho que o treinador foi muito feliz, se arriscou e valeu correr o risco. Foi um Cruzeiro diferente. E Hugo,
No pós-jogo, na coletiva, o Jardim falou em mudança por conta de característica do jogo do adversário, de ser um jogo fora de casa, precisava de um time com maior poder de marcação, de intensidade. Eu não sei se muda não, tá? Pro jogo do meio de semana contra o Bahia. Inclusive, eu acho o Bahia um time melhor e mais forte que o São Paulo hoje. Eu vejo no Bahia um time que pode trazer mais desconforto pro Cruzeiro que o próprio São Paulo. O Bahia é um time que gosta de ter a bola, se precisar jogar também em transição, tem essa capacidade, tem jogadores rápidos dos dois lados, tem um lado esquerdo funcionando muito com o Luciano Juba, que tá fazendo um baita início de campeonato brasileiro, que é o lateral esquerdo, o Eric Pulga, uma baita novidade no campeonato brasileiro de Série A, tá muito bem. Do lado direito pode ter o Ademir, que é um jogador muito rápido, então não me surpreenderia o Leonardo Jardim manter o time que jogou contra o São Paulo, manter o Fagner na direita, é um jogador que tem um poder de marcação melhor do que o William, e o lado direito do Cruzeiro vai sofrer contra o Bahia, que o lado esquerdo do Bahia é muito forte. Acho que o Lucas Silva cravou a titularidade dele, principalmente com a ausência do Matheus Henrique, até pelo menos essa parada pro Mundial. O Lucas Silva entrou muito bem, deu mais equilíbrio defensivo, mais consistência, fez bem ao Lucas Romero. E eu acho que pode haver a manutenção do Christian pela direita e até do Wanderson pelo lado esquerdo. Porque de todas as alterações, eu acho que a do Dudu tem algo a mais do que só campo. Porque Gabriel Barbosa vinha fazendo os gols, mas tá longe de ser o Gabigol. Você pega no meio de campo, o Wallace ainda não mostrou que veio. O William tá passando por um momento ruim. Mas o Dudu tava jogando bem, cara. O Dudu tava entregando. Por que ele saiu? Não foi o campo. Então, eu tô com uma pulga atrás da orelha em relação à saída do Dudu. Não sei se volta. E lá atrás, Jonathan Jesus tem tudo pra voltar a fazer dupla com o Fabrício Bruno. E fica a dúvida: mantém o Kaique ou volta com o Vidalba pra lateral esquerda? Então, eu acho que ainda há um mistério em relação ao Cruzeiro para a próxima quinta-feira, mas eu apostaria na manutenção da maioria dos atletas que iniciaram o jogo contra o São Paulo. Agora, que banco caro, hein? Esse do Cruzeiro, você pega Gabigol no banco, essa situação do Dudu, olha, são valores assim, altos, eu cheguei a manter no banco. Por enquanto, né? Foram banco contra o São Paulo, repito, não sei se vão ser mantidos no banco de reservas, mas é aquela coisa, é um elenco que não foi montado pro Jardim. O Leonardo Jardim chegou e tentou com esses atletas, a coisa não estava funcionando. Vamos dar o direito ao Leonardo Jardim de mudar, sim, de tentar. Hoje mais cedo falei na turma do bate-bola, há um ano, no dia 11 de abril, estreou no comando técnico do Cruzeiro Fernando Seabra. E foi com o Fernando Seabra que o Cruzeiro viveu o seu último melhor momento, vamos dizer assim. Quando o Seabra teve a liberdade para escalar quem ele queria. Ou seja, quem vivia o melhor momento. Aí veio aquele áudio cobrando que ele escalasse jogadores que haviam sido contratados, que não estavam num bom momento, e dali pra frente a coisa degringolou. Com o Seabra, com o Diniz, veio o Jardim, tentou com jogadores de nome, contratações pesadas, e contra o São Paulo ele escolheu quem vive o melhor momento. Não sei se é hora de voltar com quem estava jogando antes. Talvez dar uma sequência para esse time que contra o São Paulo deu um fio de esperança pro torcedor. E a boa notícia, fala pra gente, Pansieri, mais da Raposa aqui no apito final. A boa notícia foi o Dineno, jogador que passou por cirurgia no ano passado, lesão no joelho, e aí ficou esse tempo todo, né, desde agosto na luta, recuperação, e aí faz trabalho físico, faz trabalho de fisioterapia. É um processo que é um tanto quanto difícil para qualquer atleta profissional, né, ficar esse tempo todo sem jogar. Mas o Dineno, nesse período, até melhorou a parte física, ficou mais forte, tá bem mais forte comparado quando se machucou. O Cruzeiro fez um trabalho diferente com o jogador, um trabalho especial para que ele ganhasse massa muscular. E agora treinou pela primeira vez hoje com os companheiros, quem sabe sendo aí uma opção para o técnico Leonardo Jardim. Essa é a grande perspectiva do treinador celeste, pensando na sequência de jogos que tem pela frente. Aí, outro jogador que trabalhou a parte física foi o Japa. O Japa fez um trabalho físico em campo. O Bolassi fez um trabalho também físico. O Bolassi que não viajou com os companheiros
por conta de um incômodo no joelho. O Japa fez esse trabalho porque ainda está nesse processo de melhoria da parte física. Quem sabe logo estará até igual o Dineno aí participando com os companheiros das atividades na Toca da Raposa. Vale destacar também que para a partida contra a equipe do Bahia, o Cruzeiro tem esse retorno do Jonathan Jesus, que ficou trabalhando normalmente, não estava relacionado para o confronto contra o São Paulo por conta da suspensão, mas aí foi a Toca da Raposa fazer suas atividades, não pode perder tempo, não pode perder a parte física, certamente o Jonathan Jesus, e o Cruzeiro então vai se preparando para essa partida contra o Bahia com o intuito de fazer a segunda vitória em casa no Brasileiro. Começou o Campeonato Brasileiro vencendo contra o Mirassol e agora tem essa chance de fazer mais uma vitória jogando ao lado do torcedor, Hugo Sérgio. Ok, Pansieri, e mais sobre a saída do lateral Marlon. Fala pra gente, Pansieri. Então, Hugo, eu vou falar do Marlon porque eu quero falar de outro jogador do Cruzeiro. O Marlon foi apresentado no Grêmio, até disse, que gostaria de agradecer ao presidente Pedro Lourenço, que soube analisar muito a situação dele. Em dezembro ele falou que não ia liberar o Marlon porque estava montando o time e ele já tinha manifestado o Marlon interesse e o carinho que ele tinha de jogar no Grêmio, mas seguiu trabalhando no Cruzeiro, fazendo o trabalho dele. Boa sorte pro Marlon aí no Grêmio. Mas a realidade no Cruzeiro se chama Cauã Prats. Esse jogador vai ser observado no time de cima, né? Não quer dizer que vai ser titular. O titular é o Kaique, né? Até pelos serviços prestados. É um garoto que tem um potencial enorme, vem crescendo e amadurece a cada dia que passa nessa lateral esquerda do Cruzeiro. Mas o Cauã Prats, que é da Seleção Brasileira Sub-17, venceu o Sul-Americano. Esse jogador, então agora treinando com o time principal, até atuou como zagueiro na seleção, mas tem essa função de zagueiro, pode atuar como lateral, vai ser observado de perto pelo Leonardo Jardim, que pelo que viu, já treinou com a rapaziada do time de cima, gostou muito, foram vários elogios ao Cauã Prats, esse cria da Toca que agora vai ter chance, vai ter espaço no Cruzeiro, Hugo. Ok, Pansieri, página virada com relação ao Marlon, né? O Marlon passou, foi importante pro Cruzeiro em determinado momento, né? O Marlon de 2023 vai fazer muita falta. Teve um bom início em 2024, mas foi caindo de rendimento, assim como todo o time, né? E aí, eu não vou ser covarde com o Marlon. Boa parte do elenco do Cruzeiro teve uma queda brusca de rendimento individual. O próprio William, o outro lateral, também teve essa queda. E o Marlon seguiu seu caminho. Estranho foi o Marlon que não vinha jogando, não vinha sendo nem relacionado, ter entrado em campo como titular contra o Muxuca e Rune e no dia seguinte ter sido emprestado, ter saído pro Grêmio. Então, sinceramente, essa parte dele ter jogado à noite e sido emprestado no dia seguinte, essa é meio difícil de entender. Mas a saída do Marlon é compreensível, que o jogador seja feliz, que tenha sucesso no Grêmio e que Kaique e Vidalba tenham sucesso no Cruzeiro. Estão precisando jogar também. Cruzeiro, Emerson Pansieri. Após o empate por 1-1 com o São Paulo ontem, jogo na capital paulista, no Morumbis, o Cruzeiro já voltou aos trabalhos na Toca da Raposa. Um treino hoje de manhã. Inclusive, a agenda da semana já está definida. Tem atividade nesta terça-feira na parte da manhã, na quarta-feira na parte da tarde. Quinta-feira tem um duelo entre Cruzeiro e Bahia, jogo às 9:30 da noite, Campeonato Brasileiro, essa partida no Mineirão. E para o confronto, a expectativa, pelo menos na primeira conversa até do Cruzeiro com o Mineirão, de pelo menos 30 mil torcedores, a previsão de público. Em relação ao Dineno, o atacante argentino foi a novidade hoje na Toca, jogador que se recuperou de uma lesão no joelho e vinha trabalhando a parte física com os demais jogadores na Toca da Raposa, se condicionando, e hoje participou normalmente da atividade com os demais jogadores. Japa está entregue ainda ao departamento físico e o Bolassi também fez um trabalho físico, já que o Bolassi foi ausência na delegação do Cruzeiro na partida contra o São Paulo. É isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral. Se inscreva aqui no nosso canal, deixando um like, opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? A gente tá trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? Esse aqui é mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!